eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano, tudo bem com vocês? Então, na nossa última videoaula eu deixei algumas páginas do livro para vocês lerem os textos, né? O texto que tinha lá, e as páginas 95, 96 e 97 para vocês fazerem a atividade. Eu espero que vocês tenham feito. A dúvida, vocês colocaram um ponto de interrogação para fazer a correção agora, mas eu quero acreditar e confio que vocês estão fazendo. Não estão deixando para copiar a resposta, não. Copiar a resposta não adianta nada, né? Tem que ou fazer junto comigo, quando de vez em quando eu faço aqui, ou fazer somente a correção agora. Combinado? Mas eu sei que vocês devem estar fazendo. Então, gente, lá na página 95, tinha assim, olha, hora de escrever, hora de conversar e escrever. O texto Conversas de Guiomar é narrado na primeira pessoa, por uma narradora que também é personagem. A resposta seria essa aí. Quem é Guiomar e o que ela tem de especial na opinião da narradora? Ela é uma professora que fala com jeito de era uma vez e tem um armário cheio de livros. O que significa a expressão destacada na frase abaixo? Ela fala com jeito de era uma vez. Jeito de quem conta uma história gostosa, tranquila. Tem pessoas, né, que parece que foram feitas para narrar história. Eu já vi tantas contadoras de história e eu acho tão bonita que começa era uma vez, mas elas têm todo um jeitinho próprio. Tem gente que faz curso para contação de histórias. Eu acho lindo essa profissão, porque prende atenção, faz a criança gostar de ler também, né? Quem não gosta, mas vocês gostam. Porque o armário bege da Guiomar encantava tanto a Beatriz. Ele era cheio de livros que os alunos de Guiomar liam com alegria. E na sala dela não tinha nenhum armário como com os livros assim. Na sala da Beatriz não tinha armário. Sobre o que Bia e Guiomar conversavam? Sobre os livros e sobre leitura. Será que vocês também hoje conversam sobre livros que vocês já leram? Os conteúdos dos livros, o que vocês aprenderam com os livros, se é história de ação, se é uma história, se trouxe algum aprendizado para vocês. É muito importante isso, gente. Coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, de acordo com o texto. Todos na casa da Beatriz gostavam de ler, com exceção da avó. Falso. A avó gostava de ler. Pedro, o tio de Beatriz, tomou gosto pela leitura depois que ganhou um livro da namorada. Falso também. Beatriz gosta de ler livros que a fazem rir e se emocionar. Verdadeiro. A tia de Beatriz, Rosana, é namoradeira e por isso não tem tempo de ler. Verdadeira. Ao invés de ler, vai ficar namorando. O que Beatriz responde quando está lendo e a avó lhe pede para entregar as encomendas? Ela diz que não pode ir, pois está em alguma das histórias que está lendo. Vocês se lembram quando a nossa primeira aula de produção de texto, eu citei lá que tem uma pessoa que escreveu uma frase, que eu não me lembro o nome dela, que ler é viajar sem sair do lugar. Então, a Beatriz aqui, olha, ela viajava através das leituras dos livros que ela pegava. Então, era uma menina que gostava muito de ler, né? E eu sei que aí no 5º ano também todo mundo gosta de ler. Eu, né, sou testemunha disso pelas produções de texto que vocês fazem. A avó insiste para a neta fazer as entregas. Por quê? A avó não insiste, pois não quer que Beatriz se separe dos livros, porque dá importância à leitura. Lá na casa da Beatriz, a avó também gostava de ler. E você?
quando está lendo um livro, assim como Beatriz, também se recusa a interromper a leitura? Será, gente? Se alguém te chamar para jogar um futebol, para assistir um filme, para ir ao shopping, um joguinho de celular, um videogame, será que você larga o livro e vai fazer isso? Eu quero acreditar que não. Deve ser interrompida quando for uma coisa urgente, um pedido da mãe, né? Uma emergência, aí sim. Agora, quando você tira aquele momento para fazer a sua leitura, é para fazer a sua leitura, nada deve interromper, somente uma emergência. Vamos passar então para a próxima página. Leia a sinopse. Sinopse é um breve relato, é uma síntese, menor que um resumo, de um dos livros citados no texto, A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Raimundo é um menino diferente dos outros. É careca, tem um olho verde e outro azul. Cansado da gozação de seus colegas, ele foge para o reino de Tatipirum, onde os meninos são iguais a ele. Nesta terra fantástica, ele faz amizade com a aranha, a laranjeira e a caralâmpia, uma menina que virou princesa. Durante sua aventura na Terra dos Meninos Pelados, Raimundo aprendeu a importância de valores como tolerância e amizade. Esses dois valores são muito importantes, principalmente nos dias em que estamos vivendo. A aventura representa também o crescimento e o amadurecimento do garoto, que muda o seu olhar diante das dificuldades da vida. Ele passou a não se importar com o que as pessoas pensavam dele. Ele era careca, tinha um olho verde e um outro azul. O problema é de quem se importava, para ele estava tudo bem. Ele resolveu o seu problema. E então, pela sinopse, você ficou com vontade de ler esse livro? Eu fiquei. Me perdoe. Eu fiquei com vontade de ler esse livro. Eu confesso que esse eu ainda não li. Se eu tiver oportunidade, eu vou ler. Então, agora é sua vez de escrever uma sinopse, indicando aos colegas o livro especial para você. O livro que você já leu. Qual livro que você escreveu aqui? Qual foi o título, o autor? Qual foi o pequeno resumo que você fez? Por que você indica esse livro, né? E outras informações que tinham nesse livro, como ilustrador, número de páginas. Qual livro você colocou? Vocês já leram tantos livros, né? Eu ainda vou ver, vou ter oportunidade de ver. Me perdoem, gente. Agora, nós vamos fazer uma introdução de um novo conteúdo, tá? Que se chama numeral, que também é uma classe de palavras. Releia este trecho do texto e observe os numerais destacados. Um dia, Shang resolveu fazer uma viagem com três dos seus fiéis alunos. Instalaram-se numa carroça puxada por 2 burrinhos e lá se foram, nheque-nheque. O nome dele aqui, né? Shang, então ele é ou japonês ou chinês, né? Eu acredito que é chinês. Numeral é a palavra que indica a quantidade de elementos ou a ordem que eles ocupam em uma série. Numeral, em língua portuguesa, professora? Sim, numeral é uma classe de palavras. Olha aqui como que ele pode ser dividido e classificado. Cardinal, indica quantidade. Exemplo, Shang viajou com seus 3 alunos. 3 é o numeral cardinal. Ordinal, indica a ordem e posição. Exemplo, na primeira curva do caminho, as sandálias deles rolaram pela estrada. Primeira indica posição ou ordem. Me perdoem. Numeral multiplicativo. Indica uma multiplicação de quantidade de elementos. Exemplo, eu tenho o dobro da idade de Rita. Dobro. Numeral fracionário. Indica a divisão de quantidade de elementos. Vocês já aprenderam fração, né? Tiveram festa da fração.
Geraldo já comeu 1/4 do bolo de chocolate e metade da pizza. Guloso esse Geraldo, hein? O bolo estava inteiro, dividiu em 4, ele comeu uma parte. E a pizza estava inteira, ele pegou a metade. Então, 1/4 e metade são numerais fracionados. Não se preocupa que nós retornaremos nesse conteúdo, faremos atividades, tá bom? É só porque tem no livro de vocês também. E antes que chegue, eu gosto de dar uma antecipada para a gente já ir se familiarizando com o conteúdo. Mas eu sempre volto onde nós já estudamos, né? Para ver se a gente está lembrando, para ver se a gente consegue fazer, para ver se a gente conseguiu compreender. Nós vamos ver aqui agora as locuções verbais, olha. Em parênteses tem os verbos, né? Na primeira frase, estar e fazer. Na segunda, ir e vender. Na terceira, acabar e terminar. Na quarta, poder e tornar. E na quinta, ir e caminhar. É para a gente completar a frase formando uma locução verbal. O que é locução verbal? Quando a frase possui 2 verbos, olha aqui. Estaremos fazendo o possível para terminar logo. Podia colocar, estarei fazendo o possível também. Estava correto. Iremos vender todas as mercadorias e atingir a minha meta. Podia colocar irei também. Madalena acabou de terminar o seu trabalho somente agora. Você poderá tornar seu sonho real. Poder e tornar ali. Carlos foi caminhando depressa para o pátio. Verbo ir e caminhar. Eu podia ter colocado também. Carlos ia caminhando depressa para o pátio. O Carlos, porque foi, é uma flexão do verbo ir, tá bom? Agora aqui, os vermelhos são os verbos principais e os amarelos são os verbos auxiliares. Por que eu retomei esse conteúdo aqui? Eu vou deixar de para casa uma atividade que vocês vão precisar disso aqui, tá bom? Camila estava andando na praia. Qual que é o verbo principal? Andando. Auxiliar, estava. Precisamos terminar logo o trabalho. Qual que é o principal? Terminar. E o auxiliar? Precisamos. Eu e Ana vamos caminhar no bosque. Principal, caminhar, auxiliar, vamos, que é uma flexão do verbo ir. Sabrina sentiu tremer as pernas de medo. Principal, tremer, auxiliar, sentiu. No livro, eu estou deixando aqui, olha, as páginas 99, 98, 99, 100 e 101 do livro de português. Vocês vão precisar ler direitinho lá sobre verbo auxiliar, verbo principal. Retornem a esse vídeo e a uma outra videoaula que eu falei também sobre verbo principal e verbo auxiliar. Vocês têm essa possibilidade porque os vídeos ficam no canal. Então, retornem lá, leiam para fazer. E na próxima videoaula eu voltarei fazendo a correção. Combinado? Então, gente, que Deus te guarde, te cuide, te guarde, te proteja onde quer que você esteja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.